Oi, gente, como vocês estão? Espero que bem. Bom, voltei. Voltei. Foram 3 meses. Era para ser um, talvez dois, e se passaram 3 meses. Se vocês me perguntarem se eu percebi, não percebi. A gente anda tão absorvido por essa rotina de trabalho, tão corrida e várias outras coisas, né? Porque a gente não pode simplesmente ter um problema e falar, vida, fica quietinha aí que eu vou ali resolver um problema. Não, a vida acontece tudo ao mesmo tempo, né? A nossa vida é como se a gente tivesse que trocar um pneu do carro com o carro andando. E assim é. Mas se você está chegando agora, ainda não me conhece, não sabe de que ponto essa história parou, eu sou Rosângela Carvalho e o objetivo deste canal é compartilhar conhecimento por meio da leitura. E a nossa leitura atual é essa daqui, ó. Homo Deus, uma breve história do amanhã. Que nós fizemos aí uma pequena pausa de 3 meses. No capítulo 3, né? A gente finalizou lá no capítulo 3. Só para relembrar ali a última fala, o autor está dizendo para nós, né, que a gente vive na ficção, que a grande questão do século XXI é compreender como as ficções, né, dominaram e continuarão dominando a nossa realidade. E aí o capítulo 4 chama Os Contadores de História, né? Então, desde lá dos Sapiens, que eu super recomendo para vocês, tem aqui a playlist no canal, né? A gente leu os Sapiens antes do Homo Deus, e esse livro, ele conversa, né? Porque ele é como se fosse uma sequência dos Sapiens, então ele conversa o tempo todo do que foi trazido de informação lá nos Sapiens. A gente só chegou onde chegou, o Homo Sapiens, por meio da linguagem, ou se você quiser dizer, da fofoca, ou como o próprio título deste capítulo fala, sobre os contadores de histórias. Sabe o que acontece? Como diz o velho dito popular, para cada conto eu aumento um ponto, né? Então, se a gente vive numa ilusão, mas somos seres conscientes, como que a gente pode perceber essa ilusão e procurar moldar um futuro melhor? Né? Então o autor ele traz essa reflexão, ele diz a gente não vai deixar de viver sobre as ilusões, sobre as ficções, sobre as ordens imaginadas, né? Que ele explica tão bem lá no Sapiens. Mas como que a gente pode moldar um futuro melhor a partir disso, tendo consciência disso? Então eu já vou ler para vocês o primeiro trecho de hoje, um pouquinho longo. Hoje eu separei uns trechinhos um pouquinho longos, mas são aqueles trechinhos que eu gosto de deixar bem marcado para vocês. Animais como os lobos e os chimpanzés vivem numa realidade dupla. Por um lado, estão familiarizados com entidades objetivas externas, como árvores, rochas e rios. Por outro, estão cientes de experiências subjetivas que ocorrem dentro deles, como medo, satisfação e desejo. Os sapiens, em contrapartida, vivem numa realidade de 3 camadas. Em acréscimo às árvores, os rios, os medos e desejos, o mundo dos sapiens contém histórias. Histórias sobre dinheiro, deuses, nações e corporações. Com o desenrolar da história, cresce o impacto dos deuses, nações, corporações em detrimento dos rios, medos e desejos. Então, ó, aqui nesse primeiro trecho, ele já traz uma reflexão bem importante desse mundo que a gente vive atualmente. Então, o dinheiro, as corporações, a questão da religião, ela tem se sobreposto a essa realidade mais objetiva, que é a questão da natureza, né? Ou subjetiva, que são os nossos próprios sentimentos. Então, a gente está tão tomado por essas ficções e que tornam material, né? São materialistas na nossa vida, que a gente está deixando de lado algumas outras coisas. Continuando. Como é, como é provável que as novas tecnologias do século XXI tornem essas ficções ainda mais poderosas? Para compreender o nosso futuro, precisamos compreender como as histórias sobre Jesus Cristo, a República Francesa e a Apple adquiriram tamanho poder. Os humanos pensam que fazem a história, mas a história comumente gira em torno de teias de histórias ficcionais. As aptidões básicas dos humanos não mudaram muito desde a Idade da Pedra,
Mas a teia de histórias cresceu e ficou cada vez mais forte, o que impulsionou a história desde a Idade da Pedra até a Idade do Silício. Então, olha só como isso é complexo, né, para a gente pensar e refletir sobre isso. Então, ele traz aqui em seguida, né, o próximo trecho, ele compara deuses antigos lá da Suméria, né, Enki e Inanna, com a Google e a Microsoft. Então, naquela época lá, na Suméria, cerca de 5.000 anos atrás, os escravos, os trabalhadores, eles trabalhavam em prol dos deuses. E a gente, não muito diferente agora, a gente trabalha em prol das grandes corporações. Ah, eu trabalho para a Google, eu trabalho para a Microsoft. Isso, nos dias de hoje, dá tanto empoderamento quanto você servir a um deus nos tempos de antigamente, ou aos deuses. Então, só que no final das contas, né, no final do dia, a gente serve a seres humanos, porque os deuses, nem os deuses, nem as corporações estão aqui realmente, né, na pele, né, na matéria. Então, você serve a um sacerdote, a um rei ou a um CEO. E vale ressaltar que até aproximadamente 5.000 anos atrás não existiam organizações tão grandes, as nossas relações não eram tão gigantescas. Então a linguagem, a escrita, a tecnologia foi trazendo essa escala para a humanidade, né? Então já vou ler para vocês o próximo trecho, que ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre como a gente ampliou, como foi criada a escrita, onde ela nasceu e o que ela trouxe para a gente. Esse obstáculo foi afinal removido há aproximadamente 5.000 anos, quando os sumérios inventaram a escrita e também o dinheiro. Esses irmãos siameses, nascidos dos mesmos pais, ao mesmo tempo no mesmo lugar, acabaram com as limitações de processamento de dados do cérebro humano. A escrita e o dinheiro possibilitaram que se começasse a coletar impostos de centenas de milhares de pessoas e a organizar burocracias complexas e a estabelecer amplos impérios. Então, né, a invenção da escrita, ela traz tudo isso, porque que acontece? Até 5.000 anos atrás, tudo era passado, né, de pai para filho, de geração para geração, e havia aí uma limitação do cérebro humano de contabilizar tudo isso, de registrar tantas pessoas. A partir do momento que se inventou a escrita e se inventou o dinheiro como moeda de troca porque antes você também trocava um saco de batata por um saco de maçã, mas aí se você não gostava tanto de maçã quanto de batata, o que fazer com o resto? E aí quando veio o dinheiro você pode trocar um saco de batata pelo dinheiro que você compra meio de maçã e meio de laranja. Então isso facilitou, de certa forma, a vida humana, mas nos trouxe implicações. Eu vou ler mais um trechinho. Assim, a escrita facultou aos humanos que organizassem sociedades inteiras num modelo algoritmo. Lembra? A gente já viu isso nos capítulos anteriores, então se você ainda não assistiu, volta lá e assiste para entender um pouco mais sobre o algoritmo, embora ele explique aqui um pouquinho nesse mesmo parágrafo. Deparamos com o termo algoritmo quando tentamos compreender o que são emoções e como o cérebro funciona, e o definimos como uma série metódica de passos que pode ser utilizada para a realização de cálculos, a resolução de problemas e tomada de decisões. Em sociedades iletradas, as pessoas fazem todos esses cálculos e tomam todas essas decisões de cabeça. Em sociedades letradas, organizam-se em redes, de modo que cada pessoa é apenas um pequeno passo no imenso algoritmo. E é o algoritmo como um todo que toma decisões importantes. Essa é a essência da burocracia. Respirei fundo, gente. Isso aqui o negócio é tenso. Então, vamos pensar, né? Num hospital moderno. Pensa um hospital moderno. Quando você chega no hospital, você vai fazer sua ficha, você vai passar pela triagem, eles vão aferir sua pressão, sua temperatura, para depois você passar para o médico, depois para uma medicação, e se houver necessidade, exames mais específicos e até uma internação. Então, existe um protocolo de atendimento, existe um procedimento, e isso vai independer de quem vai te atender, né? Não necessariamente
A pessoa pode ser um excelente profissional ou não. Então, eu vou ler aqui mais um trechinho para vocês. Essa estrutura algorítmica faz com que não seja realmente importante quem serão os profissionais em serviço, o tipo de personalidade deles, suas opiniões políticas e seu humor ocasional são irrelevantes. Enquanto seguirem regulamentos e protocolos, eles terão uma boa probabilidade de curar você. Segundo o algoritmo ideal, seu destino está nas mãos do sistema. Do sistema, gente. E não nas mãos dos mortais de carne e osso que por acaso ocupam este ou aquele posto. O que vale para as histórias também o que vale para os hospitais, desculpa, o que vale para os hospitais vale também para os exércitos, prisões, escolas, corporações e antigos reinos. Então, a gente vive, né, sobre a burocracia, né? Assim nasce, né, a escrita, os efeitos da escrita geram a burocracia. E aí ele traz um relato aqui, que é bem bacana, entre aspas, né? Porque a época era a questão da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial e dos nazistas, mas uma atitude de uma pessoa salvou 30 mil pessoas. E por conta da burocracia, através de um carimbo e uma assinatura. E depois ele traz a sequência, outras histórias não tão legais, porque a burocracia tem uma tendência de não facilitar muito a nossa vida, mas na verdade dificultá-la, né? Então isso é a minha opinião, tá, gente? Vocês sempre sabem, né? Vocês sabem que nesse canal, às vezes às vezes não, eu sempre exponho a minha opinião. Não é uma verdade absoluta, nunca, jamais, é só a minha perspectiva sobre o que eu li, sobre o que eu vivi, sobre o que eu vejo. Então, vou ler para vocês um daqueles trechos que eu gosto, que relatam uma passagem histórica e que ele traz sempre com uma riqueza de detalhes, o autor. Na primavera de 1940, quando os nazistas invadiram a França pelo norte, muitas pessoas da população judaica tentaram fugir do país em direção ao sul. Para cruzar a fronteira, precisavam de vistos da Espanha e de Portugal. Com outros refugiados, dezenas de milhares de judeus cercaram o consulado português em Bordeaux, numa tentativa desesperada de conseguir um pedaço de papel que salvaria suas vidas. O governo português proibiu que seus cônsules, acho que a pronúncia é essa, tá, gente? Na França, emitissem vistos sem a aprovação prévia do Ministério Exterior. Mas o cônsul de Bordeaux, Aristides de Souza Mendes, decidiu desobedecer a ordem, jogando pela janela 30 anos de carreira diplomática. Enquanto tanques nazistas se fechavam sobre a cidade, Souza Mendes e sua equipe trabalharam sem parar durante 10 dias e 10 noites, quase sem dormir, emitindo vistos, carimbando pedaços de papel. Souza Mendes emitiu milhares de vistos antes de desabar de exaustão. O governo português, com pouca vontade de aceitar refugiados, enviou agentes para escoltar o cônsul desobediente de volta para casa e o exonerou do cargo. No entanto, funcionários que pouco ligavam para as aflições dos seres humanos tinham, não obstante, profunda reverência por documentos. E os vistos que Souza Mendes emitiu desobedecendo às ordens foram respeitados por burocratas franceses, espanhóis e portugueses, fazendo desaparecer mais de 30 mil pessoas da armadilha mortal nazista. Souza Mendes, armado com pouco mais do que um carimbo de borracha, foi responsável pela maior operação de resgate realizada por um único indivíduo durante o Holocausto. Então, olha que incrível, né? Às vezes a gente pensa, né, que é só uma pessoa, que a gente não pode fazer nada. É lógico que ele se colocou em risco, mas, como dizem, né, tempos difíceis exigem medidas extremas, né? Então ele pensou no que era importante naquele momento, né? Qual que era a atitude que ele deveria tomar naquele momento. E ele tomou, e ele salvou 30 mil pessoas. Aí a gente vai agora para a parte triste da história, né? Então tem essa parte que, né, as pessoas pegaram lá o papel carimbado e passou batido, mas ao mesmo tempo
lá na China comunista de 1958 e 1961, vai começar uma história de manipulação e maquiagem de números. Eu vou ler também esse trecho para vocês, porque eu acho que o autor sempre traz de uma forma muito rica, mas aí a gente vai ver como que a burocracia também nos engana, como que ela trapaceia. E como isso é triste, porque é por imposição de poder e às vezes para você não sucumbir, né, não perder a sua posição, você mente, você trapaceia, você manipula documentos. E as consequências são muito graves. De 1958 a 1961, a China comunista deu um chamado grande salto para frente, quando Mao Tse-tung quis transformar rapidamente o país em uma superpotência, com a intenção de usar uma produção excedente de grãos para financiar ambiciosos projetos industriais e militares. Mao ordenou que se duplicasse e triplicasse a produção agrícola. Dos escritórios do governo em Beijing, acho que é pronunciar assim, né, gente? Beijing. As exigências impossíveis de Mao desceram a escada burocrática por intermédio de administradores de província e percorreram todo o caminho até chegar aos líderes de aldeias. Então, ele ordenou simplesmente que duplicasse ou triplicasse a produção. Isso não é fácil de fazer, né, gente? É impossível. Mas a ordem foi descendo. Os funcionários locais, com medo de expressar qualquer crítica ou querendo cair nas graças dos seus superiores, inventaram relatórios sobre aumentos dramáticos na produção agrícola. Quando os números fabricados galgaram um percurso inverso, subindo na hierarquia burocrática, cada funcionário exagerava ainda mais, acrescentando uma canetada, um zero aqui e outro ali. Como eu disse lá no início desse capítulo, né? Para cada conto eu aumento um ponto. Consequentemente, em 1958, o governo chinês foi informado de que a produção anual de grãos tinha sido 50% maior do que realmente fora. Acreditando nos relatórios, o governo vendeu milhões de toneladas de arroz a países estrangeiros, em troca de armas e maquinaria pesada, supondo que o restante bastaria para alimentar a população chinesa. O resultado foi a pior fome da história e a morte de milhões de chineses. E aí, gente, né, isso aconteceu lá em 1958 a 1961, mas vamos tentar refletir nos nossos dias de hoje. Vocês acreditam realmente que os números que têm sido publicados aí, eles são verdadeiros? Será que realmente o desemprego tem diminuído nesses últimos meses? Será que tem melhorado a nossa condição de vida nesses últimos meses realmente, na vida real, né? Não sei. A gente tem que refletir sobre isso. Ou será que a gente está vivendo sobre uma cortina de fumaça, né? Porque a gente está num período bastante delicado. As eleições estão chegando e geralmente quando chega essa época é criado, né, uma bolha, né? Parece que tá tudo bem, mas será que tá mesmo? Né? Quem tá aqui no chão de fábrica, levantando 4 horas da manhã, indo trabalhar, pegando condução, enfrentando o dia a dia, será que tá vendo esse prisma tão bonito? Está enxergando algum arco-íris ou tá vendo aí algumas trevas? Então, esse é o efeito, né, da burocracia, né, na nossa vida. Isso aconteceu lá. E aí, o que aconteceu, né? O rei da Tanzânia, em seguida, vendo lá os números da China, tentou aplicar o mesmo modelo que a China aplicou, que ninguém sabia que não estava dando certo, porque só saía notícias dos números. E a Tanzânia passou de um país maior exportador de alimento da África para importador e que não dava conta de alimentar os seus próprios cidadãos, porque o método não funcionava, porque aquilo ali era só papel e número. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que eu estou voltando, né, nesse momento aqui que a gente está em época de eleição, e esse capítulo está sendo muito, como que eu posso dizer, muito pontual, chegando num ponto
estratégico, né, para a gente refletir sobre essas questões, né? Que o poder da caneta, né? Uma caneta, às vezes, pode fazer muito mais mal do que uma pessoa, né? Aí no dia a dia. Então a gente tem que pensar muito bem em quem a gente vai votar, em quem a gente vai escolher e refletir sobre tudo isso. Porque só criando consciência, dialogando, parando com essa dualidade, com essa coisa de esse não, aquele sim, aquele não, se não vai virar isso, não vai virar aquilo, mas refletir sobre, porque eu acho que sempre há vários pontos de vista de um mesmo ponto. Então, refletir sobre isso e pensar o que seria menos pior, né? Porque isso agora é minha opinião também em particular, não vejo perspectiva, né? Não vejo perspectiva no horizonte da gente acreditar que vai vir um salvador e vai resolver todos os nossos problemas, né? Em questão de política nacional. Mas eu acredito nas pessoas, eu acredito na gente, né? Naquela pessoa que tá ali no dia a dia e que pode fazer o bem para o seu próximo, que pode atender bem no seu trabalho, que pode dar um bom dia sorrindo, né? Então eu acredito nisso, que a mudança é de dentro para fora. Então, se a gente construir uma sociedade melhor, uma comunidade melhor, um grupo de amigos melhor, isso pode ir reverberando e tomando uma dimensão maior e a gente pode, no futuro, ter uma perspectiva melhor de política nacional. Mas no momento, sinceramente, a minha opinião não é muito promissora, né? Não quero desanimar ninguém, mas não é promissora da minha parte, tá bom, gente? E aí eu vou fechar. Essa é a parte 1 do capítulo 4, os contadores de história. Então vai ter parte 2, na semana que vem a gente continua. Vou ler o último trechinho para vocês. A linguagem escrita pode ter sido concebida como um meio poderoso de reformatar a realidade. Quando relatórios oficiais colidiram com a realidade objetiva, foi a realidade que teve de se render. Qualquer um que alguma vez teve que lidar com autoridades do fisco, com o sistema educacional ou com qualquer outra burocracia complexa, sabe que a verdade quase nunca importa. O que está escrito no formulário é muito mais importante. Sabe, gente, vou fazer aqui uma breve confissão, né, desse meu período de pausa desse livro. Ele dói, sabe? Ler essas coisas dói muito, porque é verdade. Às vezes o que está escrito num papel importa muito mais do que uma vida, né? Às vezes porque, como tem uma passagem lá na Bíblia mesmo, né? Que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. A gente pensar que se em determinado momento a gente pode agir em benefício de alguém, que a gente possa agir, né? Que a gente não fique atrelado a cargos, a funções, a o que eu tenho a ver com isso. Não, se a gente puder agir, né, de boa fé, de boa intenção, né, realmente, né, que a gente possa agir com o coração, né, como dizem, coragem é agir com o coração. Eu espero que vocês sempre lembrem disso, ajam com coragem. E é o que eu tento fazer aqui, né, retornando agora depois de 3 meses, e eu acho que cada vez que eu ligo esse celular para gravar um vídeo para vocês, na minha perspectiva, é um ato de coragem. Então, um beijo. Até semana que vem. Assim espero.